Neste momento, está sendo relatado um movimento importante em relação aos conflitos que estão ocorrendo no Oriente Médio. Vamos aos detalhes, vamos às informações. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão ao vivo, mas atenção, há um alerta no espaço aéreo do Irã. Vamos aos detalhes do que se sabe, não é? Do que está sendo relatado neste momento. E isso eu já disse para vocês, falei agora há pouco em outra transmissão. Acontecem coisinhas, digamos assim, esse foi o termo que usei, acontecem coisinhas. Antes do fechamento do assunto do petróleo, o petróleo fecha na sexta-feira com uma força querendo alta para pressionar os Estados Unidos e outra dos próprios Estados Unidos buscando queda do preço para evitar pressão. Preocupação, digamos, para poder negociar com os iranianos. Então, existem essas duas forças que estão se enfrentando constantemente. Isso também precisa ser considerado. Vamos aos detalhes. Se estão chegando agora a este ou outros ao vivo, compartilhem, agradeço muito. Vamos aos detalhes do que dizem os iranianos, do que dizem os Estados Unidos, do que dizem outros países. Primeiramente, vamos aos detalhes do que está acontecendo, digamos, de forma urgente, e depois passamos para outros detalhes que não são tão urgentes. Sim, mas de início hoje foi informado que haverá um acordo final. Isso foi dito pelos Estados Unidos e, dentro desse acordo final, quando há um acordo, sempre se busca ter uma negociação maior. Certo? Bom, confiram isso. Vejam, o Irã está neste momento ativando suas defesas em Qassim, que na verdade é. E de acordo com o que dizem, estereótipos, Irã respondendo a alvos no céu. A atenção está no máximo no Golfo Pérsico. Segundo relatos, há uma ilha que já mostramos várias vezes, a Ilha de Qassim, situada em frente ao Estreito de Hormuz, certo? Vamos para o mapa, certo? E vamos, ver não só onde está, mas também o que tem acontecido nessa região de Hormuz, certo? É uma ilha grande. Vocês se lembram da Ilha Grande que fica bem no estreito, certo? Deixa eu ver se consigo vê-la por aqui. Esta aqui, olha. Qassim, certo? É esta ilha. Se nos afastamos, logo vem o Estreito de Hormuz, o Irã e outros lugares. Mas esta é uma ilha, e é nesta ilha que supostamente estão sendo ouvidos ataques ou explosões. Algo está sendo visto no céu, na região. Certo? Segundo autoridades e mídia iraniana, os sistemas de defesa da ilha de Qassim foram ativados na tarde de sexta-feira. Testemunhas nas ruas e participantes das concentrações públicas confirmaram ter ouvido sons associados a operações de defesa aérea. Segundo a investigação, uma investigação de campo realizada por jornalistas locais, as defesas das ilhas teriam participado de vários confrontos contra alvos detectados no espaço aéreo regional. Os relatos iniciais indicam que pequenas aeronaves teriam entrado nas áreas de vigilância de Qassim. Isso gera uma resposta imediata das forças de defesa. Até o momento não foi informado oficialmente o que está acontecendo. Só se sabe que havia pequenas aeronaves lá em cima e que aparentemente eles vão reagir a isso. Imagino que seja atirando algo assim, mas qualquer incidente militar na região pode escalar muito rápido. Por isso, vamos ver como fecha o petróleo. Agora, se fechar abaixo dos $100, provavelmente é porque as coisas ainda estão mais ou menos calmas. Se subir e disparar o preço do petróleo, aí já é outra história. Mas agora está se mantendo. Está se mantendo em $94 o barril, certo? Por enquanto continua assim, não mudou. Basicamente segue igual, né? Segundo relatos, há incerteza devido à falta de informações detalhadas sobre o assunto. Os analistas consideram que esse evento vai aumentando o risco de erros de cálculo e de possíveis escaladas. A atenção agora está no Estreito de Hormuz. É aí que está o foco desse problema, então fiquem atentos a isso. É o que tem sido relatado até mesmo por meios de comunicação iranianos, certo? Que estão mostrando essa situação, certo? Por exemplo, Mers News Agency havia publicado isso, mas também há testemunhos locais citando esse tema, não é? Ou seja, citando o que eles mesmos viram nessa situação. Então, algo está acontecendo nessa ilha. Os sistemas de defesa estão ativos. Por quê? Porque estão acontecendo coisinhas por lá, como eu tinha dito. Agora,
Em outro sentido, o porta-voz do Irã tem revelado uma série de coisas muito sérias, não é? O Ministério das Relações Exteriores diz o seguinte: vamos aos detalhes. O presidente Trump, diz o porta-voz, o presidente Trump falou repetidamente sobre um possível acordo com o Irã. Teherã disse que estaria freando o processo, não é? Ou seja, o que esse senhor diz? O que esse senhor diz é que Teherã, diz que não é necessariamente quem conduz o processo. Ou seja, eles estariam pensando mais ou menos assim, de qualquer forma, vamos colocar a imagem aqui. Aí está, olhem. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que ainda não há acordo final. Essa é a realidade, segundo eles. O porta-voz Ismael Bagai, que está aí na tela, diz o seguinte sobre o entendimento. Como eu disse ontem ao falar com vocês, as trocas de mensagens continuam com os Estados Unidos. E eles. Apesar disso, não há um acordo final. Ou seja, ele contradiz completamente a narrativa que Trump tem dito de que já estamos chegando a um acordo. E ele diz, não, ainda não está chegando a um acordo. Veja, neste momento, está se confirmando com o que está acontecendo ali em Qassim, está se confirmando que também teriam derrubado um drone na região. Vou dizer onde estava esse suposto drone. Segundo isso, estava nesta parte do norte, do nordeste, digamos, da ilha. Segundo o Irã, afirma ter derrubado um drone americano-israelense sobre a ilha de Qassim, de acordo com o que diz a agência Tasnim, uma agência dos próprios iranianos que dizem, aconteceu esse movimento, né? E pelos dados que existem, parece que isso realmente foi assim, né? Ou seja, segundo o Irã, aconteceu esse movimento e, pelos dados que existem, parece que é isso mesmo. Por outro lado, o presidente do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, me desculpem pelo nome completo, mas ele, como figura política, publicou uma mensagem direcionada a Trump. Ele diz que Trump precisa entender que o Irã, como vencedor, é quem está vencendo no terreno, é quem está estabelecendo os termos, ou seja, como dizendo, eles venceram a guerra e os termos têm que ser aplicados pelo Irã. É isso que o Irã está dizendo. Ou seja, o Irã está mandando uma mensagem para Trump dizendo, nós vencemos, não se esqueça disso. Então negociamos conforme os nossos termos. Para eles, não só internamente, mas também externamente, eles estão dizendo isso. Eles dizem para si mesmos que são os vencedores. Então, diante disso, pois eu sim, repare nisso. Esse tipo de coisa provoca muita reação em Trump, ou seja, possivelmente vamos vê-lo reagir, ou, se ele não reagir a isso, então é porque está assumindo a derrota, não é? Levem isso em conta também, por favor, pois o assunto é sério. Pois esse é o maior desafio que eu vi até agora para ele. É como dizem, há desafios e desafios. O desafio mais forte que esse Maduro fez foi quando ele começou a dançar e imitar o Trump, que também começou a dançar assim. Não, isso incomodou ele demais para o Trump, porque, no final das contas, era um inimigo que estava zombando dele na frente de todo mundo e viralizando tremendamente. Então, diante disso, parece que o Trump disse, não, então temos que ir atrás dele, e supostamente foi assim que a decisão foi tomada. Ou seja, a decisão foi tomada porque ele estava zombando de nós. Temos que ir atrás desse indivíduo e eles foram mesmo, né? Ou seja, foi isso que o motivou. Então, esse comentário que o Irã fez pode ser muito mal interpretado pelos Estados Unidos, conhecendo como eles normalmente se comportam. Bom, é isso. Essa é a informação urgente. Não há movimentos no espaço aéreo e ainda não vejo reações. O petróleo geralmente demora 1 ou 2 horas, mas vejam o que está acontecendo. Não, confiram a informação do que está acontecendo na Romênia e no Mar Negro. Agora, desta vez, é para o lado do Mar Negro, mas mais para o lado da Turquia. Segundo o que relatam nessa região, um navio turco já foi confirmado como tendo sido afetado, de acordo com as informações. Ou seja, ele diz que sim. Ontem foi atacado um prédio de apartamentos na Romênia e agora, hoje de madrugada, foi atacado um navio russo, um navio turco,
por parte de um drone russo dentro do Mar Negro. Já era de madrugada, mas já era o dia de hoje quando esse movimento aconteceu. Então também realmente isso é o que deixou a OTAN em alerta máxima. E bom, porque agora os ataques já estão se espalhando, né? Eles chamam de incidentes, mas pelo menos aumenta a atenção, mas aparentemente isso não dá em nada, né? Normalmente é assim. Só fazem deslocamentos, mas normalmente não há uma ação por parte da OTAN. Pessoal, notícia urgente. Donald Trump já está saindo da reunião lá em Washington. Vocês se lembram daquela reunião sobre a qual estávamos comentando, que iam tomar a decisão final, como estavam dizendo por aí? Pois é, já acabou, Trump já saiu dessa reunião e agora a questão é saber se há ou não uma decisão final. Vamos aos detalhes do que está acontecendo, certo? De todo esse assunto e, bom, vamos aos detalhes. Vamos aos detalhes, porque diz que o presidente Donald Trump saiu da sala de crise durante aproximadamente... A reunião durou cerca de 2 horas. Isso também é um detalhe interessante. Lá estavam o Líbano, Israel e o Pentágono, certo? Os 3 estavam na reunião urgente que hoje comentamos que estava acontecendo. O presidente Donald Trump faz uma reunião de cerca de 2 horas na sala de crise para discutir o futuro das negociações com o Irã. Apesar das expectativas geradas antes do encontro, não foi abordado nem o tema do Líbano nem o tema do Irã. Ou seja, como se esses 2 assuntos fossem ser tratados, não é? Apesar da expectativa, Washington sai com dúvida e incerteza, assim como todos. A informação foi revelada por um alto funcionário do governo Trump, que, sob condição de anonimato ao jornal The New York Times, revelou essa situação. Segundo a fonte, o governo considera que as conversas estão perto de chegar a um entendimento, mas existem diferenças importantes entre as 2 partes. Um tema sensível ainda é o desbloqueio de fundos iranianos congelados para liberar recursos financeiros, ponto-chave para futuros acordos. Eles precisam da liberação do dinheiro, pois sem isso não vão negociar. Basicamente, dentro de Washington também existem setores que consideram que liberar esses fundos poderia fortalecer economicamente o governo do Irã, sem garantias suficientes em troca, ou seja, se não houver garantias, liberar o dinheiro não seria bem visto pelo círculo próximo a Trump, certo? Isso também, bom, é uma parte importante do que está acontecendo agora. Ótimo, então continuamos atentos aqui, atualizando no fim de semana e com muito prazer acompanhando vocês, né? E bom, também agradeço por me permitirem estar aqui com vocês, acompanhando vocês onde quer que estejam. Se estiverem dirigindo, então fiquem bem confortáveis aí na frente e aqui seguimos com os detalhes, com os comentários. Também vamos ler alguns dos comentários, evidentemente com muito prazer. E então, hoje à noite, vamos nos ver aqui na transmissão, mas durante o dia vamos atualizando as informações. Durante o dia vamos comentando os detalhes do que acontece no mundo, certo? Para não perder nada, acessem a área de transmissão, onde estão todos os relatos ao vivo. Mas também subimos os clipes, digamos, já editados para que vocês possam ver cada nota separadamente, caso queiram compartilhar alguma notícia. Saudações, Panterita. Ele diz, eu não dirijo, então tudo bem. Ou seja, amanhã, se amanhã você for sair. Amanhã é dia de pegar estrada. Tomara que você consiga se conectar onde quer que esteja e a gente te acompanha onde você for. Um abraço também para Eliseu, Adilson, Fera, Adaus, Fotografia. Como você está, Adaus, Fotografia? Que bom te ver. Alguém me explica como é que Putin e seu séquito estão fazendo isso? Como que estão fazendo? Putin, em que sentido? Em que sentido? Um abraço. Como você tem estado, Ellison, Eliseu, quem mais está por aí? Sol Garcia, Victor, muito boa noite para toda a comunidade, muito obrigado por estarem aqui conosco. Diz Daus, quero comentar sobre Israel. Desde 1948, eles sofrem ataques pelo que fizeram guerreiros, assim como seus vizinhos, e ainda lutam contra grupos que continuam sendo lançados e atacando. Sabemos que ali há um problema dos 2 lados. Não é um problema que infelizmente cresceu muito de repente, sim,
há comentários muito para um lado, muito para o outro. Isso é uma realidade. É porque, se tem sido assim, também é uma guerra de narrativas, é verdade? E tem gente que vai com uma narrativa e tem gente que vai com a outra. Mas no final, é uma situação complicadíssima, uma situação grave, lamentável, de violência, de muito ódio, infelizmente. E por enquanto, nada está sendo feito para uma mudança realmente positiva, não é? Sol Garcia diz curioso: Pepe Trump investiu por engano de 1,5 a 5 milhões de dólares em Cura Sushi, que queria investir na Fujikura. Que loucura! Eu não sabia desse dado. Olha só, vou conferir daqui a pouco, Sol Garcia. Ou seja, ele queria investir na Fujikura Tecnologia e acabou investindo na Cura Sushi, que é outra coisa, ou seja, de comida, e não sei, né, que loucura. Mas sim, claro que pode acontecer. Olha, outro dia eu vi um investidor, um trader, que o que ele faz é só comprar ações de coisas que viram tendência. Por exemplo, quando veio a tendência das IAs, ele comprava ações de empresas que se chamam IA, mas que existem há muitos anos, e que não tem nada a ver com as IAs. Mas ele dizia que sabia que muita gente ia se confundir, e aí o preço subia. Quando atinge certo preço, eles deixam a ordem de venda programada e saem disso, né? Então, é uma forma de aproveitar os erros, por assim dizer, dos especuladores na hora do investimento e da compra e venda, ou dos negociadores, como quisermos chamar. Mas no fim é uma estratégia comum, não é? Este aqui, diz Leonardo Pepe, peço que quando você fizer vídeos curtos e não forem trechos de vídeos longos, coloque o título para eu não me perder. Não coloque isso no título, vamos ver. Pepe, peço que quando você fizer vídeos curtos e não forem trechos de vídeos longos, não coloque isso no título. Coloque no título para eu não perder nenhuma notícia. Vai. Como a gente faz? Para que aqueles que sejam vídeos curtos gravados, porque também gravamos muitos vídeos curtos, não são cortados daqui, mas também são gravados por nós, certo? Independentes. Mas não tem sinalização, né? Tem que colocar, você está certo, assim dá para saber que são novos. Por exemplo, uma forma de saber é que os que estão no Telegram, ou seja, o que é colocado no Telegram sempre são os novos. Ou seja, não colocamos repetidos, por exemplo, dos clipes que tiramos daqui, não são publicados no Telegram, nem no WhatsApp, lá só colocamos originais. Mas sim, vamos colocar uma sinalização. Deixa eu pensar em algum detalhe, alguma coisinha por aí que só tenham aqueles que são gravados de forma independente. Muito boa ideia, Leonardo. E sabe que queremos retomar porque, cara, de repente a gente parou de fazer isso. Mas alguém aqui já tinha sugerido, vocês lembram, que as lives fossem numeradas, porque às vezes um ao vivo se perde do outro, etc. Então eu acho que realmente deveríamos numerá-los. Para não nos confundirmos com esse assunto, né? Mas não sei se numerar com este canal e com o outro ao mesmo tempo, ou só com este, né? Isso também seria outro ponto aí que estamos pensando. Saudações. Obrigado, Leonardo. Boa dica e bom ponto. Ele diz que cornos, ou seja, chifres. Diz que eu disse cornos, ou seja, chifres. Diz Dal, diz Omar. Saudações, Dal, Omar. Muito bom. José Sarati, como você tem estado? Essas questões também são complexas na guerra, diz Carmen. Abraço, Carmen. Então fica mais difícil, Pepe, com esses políticos difíceis, não é? Mas o quê? O que você quer dizer com difícil? Como assim? O que isso quer dizer? Saudações. Este Antônio Disfer diz: Donald Trump disse que se ele chegar à presidência, acaba com o conflito da Ucrânia em um dia e não continua. Se você já se lembra, essas promessas são bem clássicas dele. Do populismo de direita ou de esquerda, né? Sempre tem essas frases assim, tipo, eu faço isso e em 3 dias faço e desfaço. Não é? Claro. Aurélio, como você tem estado? Olá, saudações para Sol Pepinil e saudações ao Sol. E aí, colocar novo, ou seja, na... ser, ou seja, direto assim, mais claro impossível, né? Tipo, como um novo relatório ou algo assim, né? Sim, poderia ser. Bom ponto aí. Me diga, mas se você está distraído, você me perguntou o que eu quis dizer e eu repito, pergunte. Que quise decir e vuelvo a decir. O quê? O que diabos Putin quer fazer? O quê? Me fazer? O quê? Eu quis o quê? Não.
Eu estava perguntando, não, aqui está. Eu estava perguntando para outra pessoa, acho que estava perguntando isso, não. Outra pessoa fez um comentário de não, de que diabos. Mas, olha, aqui está. Onde está? Onde está isso? Alguém falou mandioca. O que é mandioca? Perguntava isso sobre mandioca, se alguém colocou, tá certo, mandioca ou algo assim. Não entendi. A que se refere com isso é Antônio. Antônio, isso é um tubérculo, né? Ou seja, mandioca é um tubérculo, mas a expressão por aí, aqui também mandioca. Eles chamam a comunidade que é de Yucatán, né? Assim como ao regiomontano, bom, yucateco, mas também chamam de yucas. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Então, quer dizer, como consideram isso aí em Yucatán, né? E eu faço a pergunta para vocês, mas sim, também chamam assim, ok. Aqui também falamos diferente, diz para mim, eu coloquei que a gente come. O que diabos o Putin quer fazer? Você me confunde como agora? Volto a te comentar a mesma questão, aqui se usa a mandioca para comer. Diz, em Salvador é bem difícil, bem duro, já entendi. Bem yuca é tipo bem difícil. Claro, que loucura. Aqui, olha, deixa eu te falar, vamos ver. O que se usa? Vamos ver. O que significa não por aí? O que significa yuca? Vamos ver, o quê? O que me diz? O que me diz esse aqui, como se chama? Diz, olha só, aí a palavra diz yuca, se refere principalmente a uma, não, daqui é um aplicativo. Em japonês, yuka é um nome feminino escrito como bandeira, flagrante, flagrância ou flor. Diz, bom, tem muitos significados, aí está. O que significa yuka? É um aplicativo móvel, é um aplicativo também, não sei, diz, para analisar a qualidade dos alimentos e produtos cosméticos que você compra. Que interessante, ou seja, imagino que você tira uma foto e ele analisa se é bom ou não, certo? Sim, não, bom, quem sabe, né? Como que tem muitos, como se chama, significados, né? Está caindo. Diz, deixa eu ver. Diz que vai dar óculos de presente para o seu Pepe. Por quê? Ele diz, quer dizer, eu li errado ou o quê? Ele diz, é que eu escrevi o que diabos o Putin quer fazer e você lê como ai. Então, era isso que você queria dizer, já entendi, ok. O que diabos o Putin quer fazer, né? Você quis dizer ai, já. E ele responde, o que eu disse? Isso sim, não sei. Ele diz, os políticos prometem a ponte, e se não houver rio, prometem até o rio também, diz Aurélio. Como você está? Beleza, falando de pontes, né? Quer dizer, aqui tinha uns políticos que, e isso é bem conhecido, faziam pontes em áreas onde os rios eram mais baixos do que o normal, para quando viessem as enchentes levarem as pontes embora e eles construírem outra, ou outras. Muitas vezes os políticos fazem isso, tipo, eles pensam que isso tem uma espécie de programação, como é que chamam isso? É um uso, digamos, cronológico, vamos dizer assim, né? Uma espécie de construção de infraestrutura temporária, por assim dizer, né? Mas que fazem assim para que continue sendo construída. E claro, a cada construção eles pegam suas comissões, né? Eles conseguem favores ou algo assim, né? Porque dão para uma empresa ou para outra, etc. Então isso também é constante, né? Ele diz, pela paciência e pelos óculos, ele diz, já sei, né? Não seria ruim, né? Mas não acho que precise, ainda mais a essa hora do dia, né? À noite, quando já estamos bem cansados de cheirar, aí pode ser. Muito obrigado, Daus, pelo superchat, agradeço de verdade. ¿Eh? Então, saudações, ele diz, eu cozinho todo tipo de comida, já cozinhei mandioca para colombianos, ele pergunta, como é essa? É como uma batata doce, já, é como uma batata doce, ok, vamos ver, mandioca, comida, como se come, vamos ver. Sim, é uma batata doce, quer dizer, bom, eu vejo assim, tipo, não sei se é diferente, mas eu vejo igualzinho a batata doce, né? Se vocês já provaram o purê, imaginem que vocês fazem o purê, mas de batata doce, em vez de batata, também é muito comum, não sei, mas... Meu padrasto é de lá dos Estados Unidos,
E eles costumam fazer assim, então, bom, se não tem um gosto forte, tem um sabor adocicado, digamos, como um purê adocicado, né? Mas o sabor é quase igual, só que é mais adocicado, é meio curioso, né? Eu prefiro o purê de batata normal, de qualquer forma, mas, bom, tinha um sabor interessante, irmão, né? Quer dizer, estava bom. Muito obrigado a toda a comunidade e aos membros do canal que nos apoiam com superchats. Sou muito grato mesmo. Isso é muito apreciado, ele diz, a banana da terra, ou banana macho, e a mandioca são um complemento que na América do Sul e no Caribe dão um toque especial aos sabores, né? Que usam muito a banana, sim, eu já vi. Eles usam essa banana, essa pequena, né? Banana da terra, né? Como eles chamam. Ele diz, muito obrigado, Omar. Ótimo, diz Daus. Diz, muito obrigado, José. Diz, não será isso que ele está falando sobre essa mandioca? Talvez sim. Veja, como pode ser esse termo, né? Tipo, é complicado, está... Não sei, você já tinha ouvido assim, José? Ele fala, já cozinhei para espanhóis, você cozinha aqui em nível internacional? Ou como é, paterita? Diz Gisela. No Panamá, a gente usa para sopas, nos tubérculos, se ferve e depois se frita como batata frita, vai com frango e peixe. Veja só, eu estava justamente reparando nisso, né? Estava olhando a imagem e pensei que parecem batatas. Batatas fritas mesmo, como será o gosto disso? Isso aí é o que eu imagino, é mandioca, mas tipo batata frita, né? Sim, parece muito bom, imagino que seja carboidrato, boa energia por aí, né? No fim das contas é interessante, né? É o uso da mandioca e se usa muito, bom, lá de onde eu sou, da cidade de onde eu sou, usava-se muito a batata doce, era uma região de muita batata doce. Mas isso quem me conta são meus avós, né? Agora, hoje em dia já não. Hoje produzem muita noz onde estou, mas em Puebla é melhor. Lá também sempre mencionavam os vendedores de camote. Não sei se ainda, mas entendo, bom, imagino que depois também se produzia muita mandioca por lá, né? Bom, ou batata doce, né? Ele diz sim, correto, cara. O quê? Não, então, é que tipo, a situação tá bem complicada ou algo assim, dá pra dizer, não sei. Então digo, mas também se usa pra coisas tipo, cabrão pode ser algo positivo, né? Agora isso tá bem complicado, né? Pode ser sim, assim funciona. Ele diz, é mandioca frita, muito saborosa. Ele diz, vai, então sim, tipo batata frita, mas mandioca, vai, muito bom, muito bom. Ele diz, ok, deixa eu ver, permita-me. Ele diz... Ok. Bom, pessoal, então, já vou me despedir, fiquem bem, tenham um excelente dia. Muito obrigado, então, por estarem aqui, por nos acompanharem, por estarem aqui com a gente, agradeço muito que estejam aqui, né? Agora também agradeço a toda a comunidade que nos assiste depois. Deem uma força pra gente curtindo, compartilhando, deixando seus comentários, é muito importante a participação de vocês. E durante o dia vamos fazendo reportagens, seja gravadas ou ao vivo, mas vamos também fazendo diferentes reportagens sobre o que acontece no mundo. Vai parecer como se fosse novo. Eu acho que é melhor, ou seja, o mais claro possível que apareça como novo quando for uma reportagem gravada e que seja totalmente nova para que vocês não percam também, né? Muito bom, então um abração e continuamos conversando. Que a gente esteja, não sei, talvez, poderia ser, não sei o que vocês acham, de colocar todos os clipes, ou seja, no outro canal, e aqui só deixar tudo 100% novo. Vou fazer uma enquete agora e ver o que nos dizem, mas deixem nos comentários, tá? A opinião de vocês seria ótima. Bom, que fiquemos bem, nos vemos mais tarde. Até logo.